Vou falar sobre a questão da justa causa aos meus queridos colegas de RH e aos meus queridos alunos aí de Direito. Existem dois tipos de justa causa que a CLT consagra e um terceiro tipo que é consagrado pela legislação específica do servidor público, tá? Mas vamos nos deter à CLT, aos dois tipos de justa causa para os contratos de trabalho regidos pela consolidação das leis do trabalho e em outra oportunidade falamos sobre o servidor público. Há muitos empresários que acreditam ainda e infelizmente muitos gestores de RH que acreditam que a justa causa é uma forma de punir exemplarmente um funcionário e causar medo aos outros. Lê do engano. Com a Justiça do Trabalho extremamente ágil como está, com as redes sociais extremamente atuantes como estão, o que ocorre é que você aplica a justa causa ao seu funcionário, em 3, 4 meses ele já está com a ação trabalhista, você já está diante do juiz tendo que provar a justa causa, você tem que provar a justa causa, e aí o juiz não dá a justa causa, você pede na justiça, ele vai lá nas redes sociais, no grupo de WhatsApp que tem todos os funcionários da empresa e escreve, ganhei. Só escreve ganhei. É suficiente para prejudicar a imagem do empregador. Além do tremendo mal-estar que a justa causa provoca, para não usar a palavra causa duas vezes, dentro da empresa, você ainda vai ter que pagar ou fazer um acordo judicial ou coisa parecida, porque os juízes são implacáveis. A legislação trabalhista é protecionista, nós sabemos disso e temos que conviver com ela. A nova lei da terceirização de dezembro de 2017 ameniza um pouco algumas situações, mas ainda temos muita coisa que existe na legislação e que nós temos que cumprir e nós não temos como fugir. Para o modelo mais comum de justa causa, que é a justa causa do empregador para o empregado, a gente vai usar aqui o artigo 482 da CLT e comentar rapidamente. Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade. É preciso definir muito bem o que é improbidade. Olha lá o código de ética da empresa, olha lá as normas e regulamentos da empresa, pega a assinatura do funcionário, deixa muito claro o que é improbidade. Incontinência de conduta ou mau procedimento, também precisa estar muito esclarecido lá na documentação interna da empresa o que é incontinência de conduta ou mau procedimento. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. O Código de Ética e as normas de procedimentos ajudam também. Condenação criminal do empregado transitada em julgado. Não é só porque ele matou alguém que você pode dar justa causa. Tem que estar transitado em julgado. A legislação criminal preserva o direito à inocência até que, em última instância, a pessoa seja considerada criminosa. E você não pode dar uma justa causa a alguém que você ache que é criminoso, que não haja prova, mesmo que você tenha visto ele dar um tiro na outra pessoa. Desídia no desempenho das respectivas funções. Na integração, converse sobre o funcionário, sobre o que é desídia, sobre o que é moleza, sobre o que é deixar de fazer as coisas direito e tudo mais. Violação, embriaguez habitual ou em serviço. Se ele beber sempre depois do trabalho, você conseguiu comprovar que isso pode prejudicar o trabalho, prejudicar a imagem da empresa, você pode dar justa causa. Ato de indisciplina ou de insubordinação, isso tem que estar escrito nas normas e procedimentos da empresa e assinado pelo empregado, porque senão ele vai dizer, não é indisciplina, ninguém me disse que era indisciplina isso. Abandono de emprego, isso está claro, tem lá a especificação legal, que você tem que mandar carta, telefonar, mandar telegrama, publicar em jornal ou em meio de comunicação de grande circulação e depois de 30 dias você dá o abandono de emprego. Ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Aí o K vai dizer o seguinte: ato lesivo da honra ou da boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. O superior hierárquico chamar o colaborador de burro é ofensa à boa fama, é ofensa
a pessoa, a outrem, é preciso pensar bem nisso, viu? Às vezes as palavras os juízes têm considerado como ofensa. Prática constante de jogos de azar. Perda da habilitação ou dos requisitos conhecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Isso foi incluído pela Lei 13.467 de dezembro de 2017, viu? A legislação é nova. Vamos voltar aqui no prática constante de jogos de azar. Não disse que é dentro da empresa. Se você souber que o seu funcionário todo dia joga no bicho, pratica jogo de azar, você pode demitir o justa causa. O difícil é provar isso depois. E lá, um parágrafo único, que foi um decreto-lei número 3 de 1966, que constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado. A prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Quando você aplica uma justa causa no seu funcionário, ele deixa de receber a maior parte das verbas rescisórias. Vai receber o saldo de salários, ou seja, os dias trabalhados, vai receber as férias vencidas acrescidas do terço constitucional e o salário família, se ele já o recebia. Às vezes mais verbas não são devidas e ele perde o direito ao seguro-desemprego. O que ocorre, meus amigos, é que ele vai na justiça e é muito difícil provar essas coisas. Aquela história de dar 3 advertências verbais, 3 advertências escritas, 3 suspensões, isso não está previsto na legislação. Havia alguma jurisprudência com relação a isso, mas que já não está sendo mais aceita pelos tribunais. Eu digo o seguinte, se o funcionário lhe causa problema, demita-o. Demita-o. É muito melhor, porque você não deixa alguém lá prejudicando a sua empresa, causando mal-estar e às vezes até estragando os bons funcionários. Você não causa um mal-estar entre os funcionários que ficaram, porque o funcionário vai sempre achar que ele é um coitado, que ele merecia uma segunda chance. E você vai pagar de qualquer jeito, em quase 100% das vezes, a justiça não vai acolher a justa causa como legal e vai te obrigar a pagar. Aquela história de que vai demorar 10 anos para receber, é mentira. Agora, nos tribunais de cidades menores, em 2, 3 meses você já está lá na frente do juiz, ele marca para 15 dias depois a instrução, já dá a decisão e você vai recorrer para o TST. E hoje diminuíram as ações trabalhistas por causa da nova legislação, você vai recorrer ao TRT e depois ao TST, gastar uma baita de uma grana e vai pagar. Porque eu pesquiso muito sobre esse negócio de legislação e jurisprudência e olha, é difícil encontrar uma decisão judicial que seja favorável à justa causa. Não vá na onda de aventureiros que dizem, não, a gente consegue. Cuidado com isso. O segundo modelo, que as pessoas conhecem pouco, é a possibilidade da justa causa do empregado para o empregador. E essa está consubstanciada, está definida no artigo 483, tá? Se forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, correr perigo manifesto de mal considerável, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. O empregado ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. O empregado reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. O empregado poderá suspender a prestação do serviço ou rescindir o contrato quando tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Nas hipóteses das letras D e G, que é não cumprir o empregado as obrigações do contrato ou reduzir substancialmente o trabalho e o salário, o empregado poderá pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão do processo. Portanto, este último parágrafo 3º, nos dá uma luz. O empregado tem que entrar com a ação
trabalhando. Ele pode até faltar, mas aí você pode dar uma justa causa dele por abandono de emprego, que vai ser discutido na justiça. Ele precisa estar trabalhando para entrar com uma justa causa contra a empresa, esperar a decisão judicial e aí sim ele se afasta do trabalho. Eu acho que isso é uma situação irreversível. Você vai manter na sua empresa um cara que entrou com uma ação judicial contra você para ter justa causa? Eu acho que não vai manter. Eu acho que isso é um negócio meio irreversível que o empregador deveria pensar bem antes de levar um processo desse, que ele pode recorrer em outras instâncias à frente, porque você está deixando dentro da sua empresa, porque se ele perder na justiça, porque ele tem que provar também uma dessas coisas, se ele perder na justiça, ele vai ter que voltar para o ambiente do trabalho, você vai ter que demiti-lo de alguma forma, ou então caçar lá um jeito de dar uma justa causa, que também não é uma boa solução, porque o advogado dele vai dizer que foi perseguição e motivo da última ação e tudo mais. Nessas duas situações, eu volto a dizer, sempre recomendo, é melhor eliminar este mal pela raiz, demita-o e depois você coloca alguém motivado e com vontade de trabalhar no lugar dele. Não deixe essa laranja podre apodrecer o cesto de laranjas boas da sua empresa. Um grande abraço e o próximo vídeo será sobre a justa causa do funcionário público. Grande abraço, gente. Sucesso sempre!